Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são compostos orgânicos formados basicamente por carbono e hidrogênio. Então, estes compostos não possuem o que chamamos de heteroátomos, como oxigênio, flúor e outros elementos distintos de carbono e hidrogênio. Basicamente, temos diferentes grupos de hidrocarbonetos baseados no tipo de cadeia e no tipo de ligações químicas que ocorrem entre estes átomos. No caso dos alcanos ou parafinas, temos como característica cadeias abertas e ligações simples, como temos aí no exemplo, e a forma geral destes compostos é CnH2n mais 2. Então, basicamente, a fórmula mínima de todo alcano segue essa regrinha apresentada. Já no caso dos alcenos, também conhecido como alquenos ou olefinas, também temos cadeias abertas, porém agora há a presença de uma insaturação, ou seja, de uma ligação dupla. Dessa forma, a fórmula geral destes compostos sempre serão CnH2n, ou seja, a gente tem uma quantidade de hidrogênio duas vezes maior do que a quantidade de carbonos. Já no caso dos alcinos, também conhecidos como alquinos, temos também uma cadeia aberta e também a presença de uma insaturação, mas desta vez trata-se de uma ligação tripla. Então, dessa forma, a sua fórmula geral será CnH2n-2. Então, a presença dessa tripla ligação química altera, reduz a quantidade de hidrogênios necessários para formar aquela cadeia do alcino. No caso dos alcadienos, também conhecidos como dienos, temos cadeia aberta, novamente, porém agora temos duas ligações duplas alternadas presentes na cadeia. Então, como este tipo de composto possui duas ligações duplas, então temos a fórmula geral destes como CnH2n-2. Já no caso dos ciclanos, a gente tem uma cadeia fechada e ligações simples, de forma até similar com os alcanos ou parafinas. Então, neste exemplo aí, temos então o ciclo hexano. De fórmula geral, esses compostos ciclanos possuem então CnH2n. Temos ainda, também similarmente aos alcenos, os ciclenos, onde temos então uma cadeia fechada e a presença de uma ligação dupla. Então, esses possuem fórmula geral de CnH2n-2. E, por fim, aromáticos. No caso do aromático, ele contém em sua composição um anel benzênico, ou seja, compõe então de um hidrocarboneto que possui então um sistema cíclico fechado, contendo então 6 átomos de carbono com 3 ligações duplas intercaladas dentro daquela cadeia fechada. Então temos então um anel benzênico constituindo essa cadeia carbônica. Então, dando uma revisada, basicamente todo hidrocarboneto ele possui uma fórmula molecular mínima baseada na quantidade de carbonos e hidrogênio que esse possui. Quando vamos montar a fórmula de o hidrocarboneto, devemos sempre considerar que o carbono ele realiza 4 ligações, enquanto o hidrogênio ele realiza uma ligação química. Então, considerando isso, a fórmula estrutural plana, sempre considerando os átomos de carbono como átomos centrais, podemos representar que para este caso aí, que temos 5 átomos de carbono, temos então a molécula do pentano. E basta você distribuir a quantidade de hidrogênios necessários para completar o octeto do carbono. Uma forma mais simples ainda de representar essas cadeias trata-se da fórmula estrutural simplificada ou fórmula em linha, onde que basicamente cada extremidade ou vértice dessa estrutura representa um átomo de carbono. Cada traço
especificamente, representa uma ligação química. Então, se eu tiver aqui dois traços, representaria uma ligação dupla. E os átomos de hidrogênio, eles são ocultados nessa representação para facilitar um pouco, né, para tornar a representação um pouco mais limpa. Mas sabemos que implícito, então, cada átomo de carbono presente tem a quantidade de hidrogênios necessários para estabilizar o seu octeto. E como realizar a nomenclatura destes hidrocarbonetos? Basicamente, a fórmula mínima para a nomenclatura de qualquer hidrocarboneto será um prefixo mais um infixo mais a letra O. Este prefixo está associado ao número de carbonos que eu tenho na minha cadeia carbônica. Então, se eu tenho um átomo de carbono, o prefixo será met. Se eu tenho 2, o prefixo será et. Se eu tenho 3, o prefixo prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8 átomos de carbono oct. 9, non. E 10 temos dec, ou dec. O infixo, ele caracteriza para mim qual tipo de ligação química que eu tenho presente naquele sistema. Se eu tenho apenas ligações simples, como no caso de um alcano, eu utilizo o infixo aqui no meio, an. Se eu possuo ligações duplas nesse meu composto, então eu utilizo o infixo en. E se eu possuo ligação tripla, eu utilizo o infixo in. Então, por exemplo, no caso deste composto aí, no exemplo, temos então dois átomos de carbono, então o prefixo será et. Temos apenas uma ligação simples, então é um composto saturado. Então, dessa forma, utilizamos o infixo an e a letra O. Então, dessa forma, temos o etano representado neste exemplo. No caso das moléculas insaturadas, aquelas que possuem então uma ligação dupla ou uma ligação tripla em meio à sua cadeia carbônica, é necessário indicar onde está localizada esta insaturação. Então, por exemplo, no primeiro exemplo, temos então uma cadeia orgânica contendo 4 átomos de carbono. Então, sabemos que o prefixo utilizado será but. Porém, a respeito do infixo, notamos que tem uma ligação dupla entre o primeiro e o segundo carbono. Então, dessa forma, temos então o infixo utilizado será en, e eu preciso destacar antes do infixo en a posição do carbono em que está a dupla. Nesse caso, é o primeiro carbono que eu tenho aí na minha cadeia orgânica. Então, dessa forma, ficará but 1 eno. Já no exemplo da segunda cadeia, temos um composto muito similar ao primeiro, porém a diferença é a localização da dupla. Então, agora a ligação dupla está presente no segundo carbono da minha cadeia orgânica. Então, dessa forma, a nomenclatura correta novamente será but, pois eu tenho 4 átomos de carbono, porém agora 2 eno, porque a ligação dupla está presente no segundo átomo de carbono. Então, a localização ela é sempre dada antes do infixo, e estes carbonos, a numeração deles é sempre a partir da extremidade que vai ser mais próxima da insaturação. Ou seja, eu sempre começo a contar os carbonos a partir de onde possui uma ligação dupla ou uma ligação tripla, nesse caso dos alcanos comuns. Digo, dos hidrocarbonetos comuns. No caso dos hidrocarbonetos cíclicos, então é necessário, para diferenciá-los, adicionar ciclo antes do seu nome. Então, por exemplo, no caso do composto apresentado aí primeiro, temos então uma cadeia contendo 5 átomos de carbono e possuímos ainda uma ligação dupla. Então, dessa forma, eu sei que é um penteno, porém ele está na fórmula cíclica. Então, dessa forma, tem que representar ele como ciclopenteno.
Já no segundo composto aí, temos então novamente um composto cíclico, contendo agora 6 átomos de carbono, a qual eu começo a enumerar a partir da primeira ligação dupla. Então eu sei que é um composto cíclico, ciclo. Possui 6 carbonos, hexa. E possui 2 grupamentos ligados, aí, 2 átomos de carbono ligados por ligações duplas. Então, dessa forma, temos 1,3 de eno, porque possuímos então 2 ligações duplas localizadas dentro desse composto cíclico de 6 carbonos. Também possuímos cadeias ramificadas, como vimos na aula de classificação de cadeias carbônicas. Os grupamentos orgânicos também possuem nomes baseados, né, nessa nomenclatura tradicional. Então, o composto CH3, como uma ramificação, tem o nome de metil. Então, podemos observar que essa nomenclatura de ramificações orgânicas, ela tem a nomenclatura baseada, né, na própria nomeação de hidrocarbonetos. Então, o MET ali ele indica para mim que possui um átomo de carbono nesse grupamento orgânico presente na ramificação. Quando temos, então, 2 átomos de carbono nessa ramificação, então temos um grupamento etil. Quando temos 3 átomos de carbono nessa ramificação, podemos ter o propil ou o isopropil. No caso do grupo isopropil, temos então um carbono terciário, ou seja, ligado a 3 outros átomos de carbono dentro da cadeia orgânica. Já quando temos 4 átomos de carbono na ramificação, temos então o composto butil ou sec-butil, quando temos carbono secundário nessa ramificação, terc-butil, quando este carbono então central vai ser terciário, ou isobutil. No caso do isobutil, temos então todas as extremidades iguais. O mais importante em nomenclatura orgânica é sempre definir a cadeia principal. Geralmente, a cadeia principal vai ser aquela maior sequência de átomos de carbono em que temos as ligações duplas e triplas, se essas existirem. Então, dessa forma, o primeiro passo é analisar dentro da minha cadeia carbônica qual que é a direção que eu seguir em meio a esta. Eu tenho essa maior sequência de carbonos contendo as ligações duplas e triplas. Então, nesse caso do primeiro exemplo, a cadeia principal então seria desta forma aqui destacado. E aqui contemos uma ramificação, que nesse caso aqui é o grupo metil. No segundo exemplo, seguindo a mesma estratégia, observamos que a cadeia principal de carbono pode ser delimitada então a partir da devida sequência. Então, nessa forma, então, eu tenho 8 átomos de carbono na minha cadeia principal. E ainda observo a presença de ramificações do grupo metil, que são 2, e do grupo etil, uma ramificação. No caso, se 2 ou mais sequências na cadeia carbônica sejam igualmente longas, a cadeia principal vai ser aquela mais ramificada. Então, a importância de observar as ramificações na cadeia até para determinar qual que é essa cadeia principal. Então, basicamente, pessoal, um quadro resumo sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos com a cadeia ramificada. Então, o primeiro passo vai ser determinar qual que é a minha cadeia principal. Então, baseado nessas regrinhas de insaturação e da presença de ramificações, determinar qual que é a minha cadeia principal. O segundo passo, numerar os carbonos. Então, eu numero os carbonos sempre, no caso das insaturadas, começo pelo carbono mais próximo da insaturação. No caso de cadeias saturadas,
ou seja, tenho apenas ligações simples, eu começo a enumerar a partir daquele carbono mais próximo da ramificação, sempre pela extremidade da cadeia. E no caso da nomenclatura, então, primeiro, escrever o número de localização da ramificação e um hífen, né, separando qual que vai ser o infixo daquela. E por fim, o nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Então temos alguns exemplos aí. No primeiro exemplo, então temos um hidrocarboneto que possui 5 carbonos em sua cadeia principal. Então dessa forma, pela nomenclatura, sabemos que temos um grupamento com 5 carbonos, então utilizamos o prefixo pente. Temos ainda ligações simples somente, então pentano. Porém, esse pentano possui um grupamento, uma ramificação, de um grupo metil, onde temos apenas um átomo de carbono nesse grupamento. E este está presente no segundo átomo de carbono da cadeia. Então, 2-metil-pentano. Já no segundo exemplo, novamente temos um hidrocarboneto contendo 5 átomos de carbono. Nesse hidrocarboneto, temos agora a presença de uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Então, começamos a enumerar a cadeia orgânica a partir deste átomo da extremidade em que está sendo realizada a ligação dupla. Então, nesse caso, temos 5 átomos de carbono, então, novamente, pente. Temos uma ligação dupla localizada no primeiro carbono da cadeia. Então, pente 1-eno. E ainda notamos a presença de um grupamento metil, localizado então no terceiro carbono da minha cadeia. Então, dessa forma, 3-metil-pente-1-eno. Ou seja, eu tenho um grupamento metil no carbono 3, tenho 5 carbonos na minha cadeia principal e tenho uma ligação dupla no meu carbono 1. No último exemplo, temos então uma cadeia carbônica contendo agora 4 átomos de carbono na cadeia principal. Então, dessa forma, sabemos que temos na cadeia principal aí um butano. Porém, notamos ainda que no carbono 2 e no carbono 3 temos 2 grupamentos metil. Então, dessa forma, a nomenclatura desse hidrocarboneto será 2,3 dimetil butano. Notamos ainda que a nomenclatura dessa cadeia ela é a mesma desde que eu delimite o primeiro carbono como o átomo da extremidade direita ou da extremidade esquerda, uma vez que temos aí um composto em que os dois lados da cadeia carbônica são iguais. No caso de cadeias mistas, temos a nomenclatura, então, similar a cadeias ramificadas. Então, nesse caso, temos um composto, um grupamento metil, 2 grupamentos metil ligados a uma cadeia benzênica. Então, temos 1,3 dimetil, pois são 2 grupos, benzeno. Já no segundo caso aqui, temos 1, 2, 3 ramificações de grupos metil. Então, temos 1,2,4, que é o que? A posição desses grupamentos. Trimetil, pois são 3. Benzeno. Já no último exemplo, temos então um grupamento metil ligado a um pentano, um ciclopentano. Então, temos metil, ciclopentano. Para simplificar um pouco a nomenclatura de compostos benzênicos ramificados, também utilizamos o prefixo orto, meta e para. O prefixo orto ele indica para mim que há a presença de 2 ramificações e essas duas estão presentes no carbono 1 e no carbono 2 da minha cadeia. Já no caso do prefixo meta, indica para mim que eu tenho então 2 grupos de ramificações, um no carbono 1
e um no carbono 3. Já no caso do prefixo para, eu tenho duas ramificações, uma no carbono 1 e uma no carbono 4, ou seja, estes grupamentos estão em diferentes extremidades da minha cadeia carbônica. Então, as principais referências, pessoal, utilizadas na aula de hoje, e por hoje é só isso tudo.